Chegou a hora de ser honrado. Inscreva-se. Se você quer se preparar para a volta de Jesus e ser salvo da grande tribulação, inscreva-se no canal Pastor Marconi Silva, e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Que Deus abençoe a todos vocês. Chegou a hora de ser honrado. Inscreva-se. O Mar Morto segundo a Bíblia. Olá, queridos irmãos. Hoje eu quero compartilhar com vocês um vídeo sobre o Mar Morto segundo a Bíblia. Você sabe o que é o Mar Morto e qual é a sua importância para a história e a profecia bíblicas? Vamos descobrir juntos. O Mar Morto é um lago salgado situado entre Israel e a Jordânia, na região do Oriente Médio. Ele é chamado assim porque a sua salinidade é tão alta que impede o desenvolvimento de qualquer forma de vida em suas águas. Ele também é conhecido como Mar Salgado, o Mar de Ló ou Mar de Zoar. O Mar Morto tem uma grande relevância para a Bíblia, pois foi cenário de vários acontecimentos históricos e espirituais. Por exemplo, foi nas proximidades do Mar Morto que Deus destruiu as cidades de Sodoma e Gomorra por causa da sua perversidade. Gênesis 19, foi também perto do Mar Morto que Ló, sobrinho de Abraão, se refugiou com suas filhas após a destruição das cidades. Gênesis 19, 30, foi ainda nas cavernas do Mar Morto que os essênios, uma seita judaica, esconderam os famosos manuscritos do Mar Morto, que contêm cópias dos livros bíblicos e outros textos religiosos antigos. Mas o que são os manuscritos do Mar Morto? Eles são um conjunto de mais de 900 documentos escritos em hebraico, aramaico e grego, que foram encontrados entre 1947 e 1956 em 11 cavernas próximas ao Mar Morto. Eles datam do século III AC ao século I DC, e incluem partes de todos os livros do Antigo Testamento, exceto Esther, além de comentários bíblicos, hinos, regras da comunidade essênia, textos apócrifos e pseudopigráficos. Eles são considerados um dos maiores achados arqueológicos do século XX, pois revelam informações preciosas sobre a história, a cultura, a religião e a língua dos judeus daquela época, bem como sobre a origem e a transmissão dos textos bíblicos. E o que são os bolhões? Eles são fenômenos naturais que ocorrem no fundo do Mar Morto, onde há fissuras por onde escapam gases como metano e dióxido de carbono. Esses gases formam bolhas que sobem à superfície e criam círculos na água. Alguns desses bolhões podem ser vistos a olho nu, mas outros só podem ser detectados por instrumentos especiais. Eles são estudados por cientistas que querem entender melhor a geologia e a química do Mar Morto. Além disso, o Mar Morto tem uma significação profética para a Bíblia, pois ele representa o estado de morte espiritual em que se encontra o mundo sem Deus. O profeta Ezequiel teve uma visão em que viu um rio saindo do templo de Deus em Jerusalém e fluindo em direção ao Mar Morto. Esse rio simboliza a vida e a bênção de Deus para o seu povo e para as nações. Ezequiel viu que, quando o rio chegou ao Mar Morto, as suas águas se tornaram doces e vivificantes, e que muitos peixes e árvores frutíferas surgiram em suas margens. Ezequiel 47, 1 ao 12, essa visão aponta para o futuro reino milenar de Cristo na terra, quando ele restaurará todas as coisas e trará paz e justiça para o mundo. Portanto, o Mar Morto nos ensina que Deus é capaz de transformar a morte em vida, o salgado em doce, o deserto em jardim. Ele é o Deus da vida, que nos dá esperança e salvação. Ele é o Deus que cumpre as suas promessas e que fará novas todas as coisas, que possamos confiar nele e seguir os seus caminhos, pois ele é fiel e bom. Que Deus abençoe vocês. Chegou a hora de ser honrado. Inscreva-se. O Mar Morto, Palestina, Israel e Jordânia, o que tem em comum? O Mar Morto é um grande lago de água salgada que fica localizado entre a Palestina, Israel e Jordânia, no Oriente Médio. Ele é conhecido por ser o ponto mais baixo da superfície terrestre, com cerca de 430 metros abaixo do nível do mar, e por ter uma salinidade muito alta, que impede o
desenvolvimento de vida aquática e permite que as pessoas flutuem facilmente em suas águas. Mas o que esse lago tem a ver com a Cisjordânia, Israel e a Palestina, 3 territórios que vivem em conflito há décadas por questões políticas, religiosas e territoriais? Neste vídeo, vamos explorar as relações históricas, geográficas e bíblicas entre esses lugares. História. O Mar Morto tem uma longa história de ocupação humana, desde os tempos antigos até os dias atuais. Ele foi testemunha de diversas civilizações, impérios, guerras e migrações que moldaram a região. Uma das primeiras referências ao Mar Morto é encontrada na Bíblia, no livro de Gênesis, capítulo 14. Nesse relato, o lago é chamado de Mar Salgado e é mencionado como o local onde ocorreu a Batalha dos Reis, um confronto entre 4 reis da Mesopotâmia e 5 reis da região de Sodoma e Gomorra. Essas 2 cidades, segundo a tradição bíblica, foram destruídas por Deus por causa da sua perversidade e imoralidade. Alguns estudiosos sugerem que essa destruição pode ter sido causada por um terremoto ou uma erupção vulcânica que afetou o Mar Morto. Outra referência bíblica ao Mar Morto é encontrada no livro de Números, capítulo 34. Nesse texto, o lago é chamado de Mar dos Cananeus e é citado como um dos limites da terra prometida que Deus concedeu aos israelitas após a saída do Egito. A terra prometida abrangia desde o rio Nilo até o rio Eufrates, incluindo a Cisjordânia, Israel e a Palestina. Ao longo dos séculos, o Mar Morto foi palco de diversas disputas entre povos que habitavam ou invadiam a região. Entre eles, podemos citar os egípcios, os assírios, os babilônios, os persas, os gregos, os romanos, os bizantinos, os árabes, os cruzados, os otomanos e os britânicos. Cada um desses impérios deixou sua marca na cultura, na religião e na política dos territórios ao redor do Mar Morto. Um dos episódios mais marcantes da história do Mar Morto foi a revolta judaica contra o Império Romano, que ocorreu entre os anos 66 e 73 d.C. Nesse período, os judeus se rebelaram contra a opressão romana e se refugiaram em diversas fortalezas na região do deserto da Judéia. Uma delas era Massada, uma fortificação construída pelo rei Herodes no topo de um platô próximo ao Mar Morto. Após resistir por meses ao cerco romano, os cerca de 1.000 judeus que viviam em Massada preferiram cometer suicídio coletivo a se render aos inimigos. Esse ato é considerado um símbolo de heroísmo e resistência para o povo judeu. Outro episódio importante da história do Mar Morto foi a descoberta dos manuscritos do Mar Morto, uma coleção de milhares de fragmentos de textos antigos escritos em hebraico, aramaico e grego. Esses textos foram encontrados em 11 cavernas próximas ao sítio arqueológico de Qumran, na margem noroeste do Mar Morto, entre os anos 1947 e 1956. Eles datam do século III a.C. ao século I d.C. e contém diversos textos bíblicos, apócrifos, comentários, regras, hinos e orações. Eles são considerados uma das maiores fontes de informação sobre o judaísmo e o cristianismo primitivos. Geografia. O Mar Morto é um lago endorreico, ou seja, que não tem saída para o mar. Ele é alimentado principalmente pelo rio Jordão, que nasce nas colinas do Líbano e atravessa a Cisjordânia, Israel e a Jordânia. O rio Jordão é rico em sais minerais, que são depositados no Mar Morto ao longo do tempo. O Mar Morto tem uma superfície de cerca de 810 km² e uma profundidade máxima de cerca de 300 metros. Ele é dividido em 2 partes por uma península chamada Lisan, que significa língua em árabe. A parte norte é mais profunda e mais larga, enquanto a parte sul é mais rasa e mais estreita. O Mar Morto tem uma salinidade de cerca de 34%, o que significa que ele tem 34 gramas de sal por cada 100 gramas de água. Essa salinidade é 9 vezes maior que a dos oceanos, que tem cerca de 3,5% de sal. Por causa dessa alta concentração de sal, o Mar Morto não tem vida aquática, exceto por
Alguns micro-organismos extremófilos que conseguem se adaptar a essas condições. Além disso, a alta densidade da água faz com que as pessoas flutuem facilmente no Mar Morto, sem precisar nadar ou se esforçar. O Mar Morto também tem propriedades terapêuticas, pois sua água e sua lama são ricas em minerais. Como magnésio, cálcio, potássio e bromo, esses minerais podem beneficiar a pele, os ossos, os músculos e o sistema respiratório. Por isso, muitas pessoas visitam o Mar Morto para fazer tratamentos de saúde e beleza. No entanto, o Mar Morto também enfrenta sérios problemas ambientais, como a redução do seu nível de água e a poluição das suas margens. O principal motivo para a diminuição do seu volume é o desvio do Rio Jordão para fins agrícolas e urbanos pelos países vizinhos. Isso faz com que menos água chegue ao Mar Morto, que evapora mais do que recebe. Estima-se que o nível do Mar Morto tenha baixado cerca de 40 metros desde os anos 1950 e que ele continue a baixar cerca de 1 metro por ano. Isso pode levar à formação de fendas e buracos no solo ao redor do lago, além de afetar a biodiversidade e o turismo da região. A poluição do Mar Morto também é causada pelo despejo de esgoto, lixo e produtos químicos nas suas margens. Esses resíduos podem contaminar a água e o solo, prejudicando a saúde das pessoas e dos animais que vivem ou visitam o local. Bíblia. O Mar Morto tem uma grande importância para as 3 principais religiões monoteístas do mundo: o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Isso porque ele está relacionado com diversos eventos e personagens bíblicos que são reverenciados por essas religiões. Além das referências já mencionadas sobre a Batalha dos Reis e a Terra Prometida, o Mar Morto também aparece na Bíblia em outros contextos. Por exemplo, no livro de Josué, capítulo 3, é relatado que Josué liderou os israelitas na travessia do rio Jordão para entrar na Terra Prometida. Nesse momento, Deus fez com que as águas do rio se abrissem para permitir a passagem do povo escolhido. No livro de Juízes, capítulo 11, é contada a história de Jefté, um juiz israelita que fez um voto a Deus para derrotar os amonitas. Ele prometeu sacrificar ao Senhor o primeiro ser vivo que saísse da sua casa. O canal Pastor Marconi Silva é um canal cristão, cujo objetivo é abençoar as pessoas com orações, revelações e direções de Deus para a sua vida. O canal também compartilha mensagens bíblicas, testemunhos e louvores. O canal é dirigido pelo pastor Marconi Silva, que se apresenta como um profeta de Deus. Quer nos abençoar? Inscreva-se no nosso canal Profeta Pastor Marconi Silva e deixe seu like para nos fortalecer. Chegou a hora de ser honrado. Inscreva-se.